Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o ex-governador de Minas Gerais e com evidentes anos de vida pública pelo PSDB, Eduardo Azeredo, que agora assume o Instituto Teotônio Vilela para comandar uma mudança no partido e uma reorganização partidária. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa nossa jornada aqui de conversas sobre a política, governador. Muito obrigado, eu que agradeço aí, realmente eu gosto de política e estou aí nesse propósito de participar de uma reorganização do PSDB, mas que mais à frente eu vou explicar um pouco mais essa questão partidária nossa, como que ela prejudica o país como um todo. Nós estamos, eu posso falar de uma vez? Então vamos lá. Fique à vontade, bom dia primeiro, governador. Bom dia, tá bom. Não, veja bem, é impossível você ter um governo se você não tiver partidos organizados. Isso é no mundo todo, a não ser onde você tem ditadura. E ditadura, evidentemente, ninguém quer saber. Aí o que acontece? Nós ainda temos no Brasil talvez 3 partidos que são mais antigos, que é o PT, o MDB e o PSDB. Os 3 têm uma organização, têm uma estrutura, têm uma história, principalmente. Quando você tem essa quantidade de partidos como nós temos no Brasil hoje, você não sabe nem com quem conversar. Você imagine, por exemplo, uma mesa, hoje lá, sei lá, em Brasília, o presidente da Câmara tem que sentar para resolver o que vai ser votado. Porque existem na fila de votação 2.000 projetos, 3.000 projetos já em condição de ir para o plenário. Aí sentam quantos na mesa com ele? Sentam 20 e tantos. Não tem jeito, você precisa de ter um mínimo. E nos países onde você tem esse mínimo de organização, você tem meia dúzia de partidos. Então, o PSDB é um partido que tem história. E tem história, foi mal nas últimas eleições parlamentares, mas foi bem nas eleições de governador. O PSDB elegeu 3 governadores importantes. A Raquel Lira em Pernambuco, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e o outro Eduardo Riedel. Os Eduardo estão na moda. E o outro Riedel, que é lá no Mato Grosso do Sul. É o mesmo número de governadores que o PT, que elegeu o presidente da República, tem também. E olha que os nossos são até mais importantes, eu diria assim, sem nenhum menosprezo pelos outros estados. E isso passou, governador, de alguma maneira, já pelo um diagnóstico do que o PSDB fez? Quer dizer, quando o senhor fala nesse sentido de, olha, elegemos governadores na mesma proporção que o PT. Mas quando a gente vai comparar as bancadas, por exemplo, no Congresso há uma diferença significativa. O PSDB já entendeu ou já diagnosticou, e o senhor está partindo desse diagnóstico pronto no ITV, de por que o PSDB foi diminuindo-se de tamanho e diminuindo a pujança que teve em outros momentos? Foram as alianças políticas que fez, foram as opções por candidatura ou as brigas internas entre São Paulo e Minas Gerais? Tem algum desenho de onde o senhor está partindo para constatar o que o partido tem que fazer? É um conjunto, nunca é um motivo só, né? Existe essa visão de que a perda do comando de estados importantes, evidentemente afetou, a disputa entre estados afetou, problemas que surgiram afetaram, né? Então isso tudo fez com que o PSDB para deputado e também para senador diminuísse muito. Quando eu fui senador, o PSDB tinha 14 senadores, hoje tem 2, né? Então isso fez realmente com que acontecesse essa confusão. Por que eu digo confusão? Porque você não sabe exatamente o que um determinado partido pretende, quem é o líder, com quem conversar. É fundamental, eu volto a dizer, que nós tenhamos partidos organizados. O partido é a alternativa. Inclusive, o partido faz um filtro. Quando a gente critica muito alguns tipos de candidatos, alguns tipos de deputados, às vezes folclóricos, como o Tiririca, que aliás é uma boa figura. Eu conheci o Tiririca lá. Quando você convive com essas pessoas, assim, o partido é que tem que fazer essa seleção. Tem um livro que chama Como as Democracias Morrem. Esse livro é ótimo, que ele mostra isso lá nos Estados Unidos. Como que o Trump ultrapassou todas as barreiras partidárias e legais que tem. Aqui no Brasil nós tivemos uma época lá atrás, as pessoas mais novas evidentemente não lembram, eu já estou mais com meus 74 anos de idade, chegando aos 75,
Mas eu lembro aqui nas eleições de 1986, nós tínhamos poucos partidos, você tinha uma disputa para ser candidato. Hoje não, hoje você quase que coloca um aviso na esquina, seja candidato, né? E essa primeira seleção é importante que o partido faça, para não ter picareta, não ter desonesto, não ter populista, né? Mas isso acontece hoje? Não acontece. Hoje, se qualquer um que quiser ser candidato, pode ser candidato. A gente vive uma era, governador, onde o acesso nas redes sociais fez com que todo mundo, e aqui de forma muito irônica, se tornasse especialista em alguma coisa. Especialista em política, então, tem aos montes, né? Todo mundo é especialista hoje em política, em partido, mas, por outro lado, as pessoas estão mais participativas. O jovem tem participado mais, tem aquele anseio, né, já de poder tirar o título de eleitor, na tentativa de talvez mudar uma realidade que tinha ou que tem, e aí do ponto de vista de cada um, de acordo com aquele gosto político, é claro, e da sociedade onde está inserido. É um ponto positivo que os jovens, principalmente, estejam cada vez mais ligados à política. A gente não via isso antigamente. As redes sociais fizeram com que isso funcionasse cada vez mais. E tem crescido esse movimento. Hoje, na avaliação do senhor, é um ponto positivo esse acesso às informações o tempo todo, tendo que ter cuidado, é claro, com as fake news principalmente, mas perdeu um pouco também do que era o olhar voltado para a política. É verdade, é claro que é bom. Quanto mais as pessoas se informarem, participarem, é sempre bom. Agora, tem o outro lado que você mesmo lembrou, das fake news, os falsos especialistas, a superficialidade especialmente. Eu sou da área de computadores, eu lembro a gente naquela época começando a informatizar a Assembleia, a Justiça, o Detran, a Polícia. E o que a gente dizia? Eu fazia palestras dizendo isso, olha, nós precisamos de automatizar para diminuir a corrupção, para termos mais transparência. Isso tudo é o objetivo. Então, na medida que você tem rede social, é muito bom. Agora, não pode ser uma rede social que repassa coisas absurdas, montagens. A gente está cheio de montagem e a inteligência artificial piora isso mais. Porque tem hora que a gente se confunde mesmo. Vocês colocam outro dia eu vi uma postagem que eu diria assim, não, é ele mesmo que está falando. E não era uma montagem. Então, essa coisa também de dizer assim, não pode ter regra, tá errado. Lá como senador eu defendi sempre um projeto que era dos crimes cibernéticos, tive divergências com o PT era muito resistente a fazer uma lei dessa. O hoje ministro Paulo Teixeira era o meu contraparte, digamos assim, para discutir, mas conseguimos fazer pelo menos a chamada guarda dos IPs, que são os Internet Protocol, o endereço de onde está saindo. Então isso é fundamental, as pessoas não podem, não devem ficar repassando tudo que recebem, mas que é muito bom a juventude participar, claro que é bom, porque a gente vê aí no fenômeno eleitoral, na reta final das eleições em especial, quanta gente que vai votando na enxurrada. Quer dizer, quem está na frente leva vantagem. Quem já foi candidato leva vantagem, porque o nome é conhecido. E o ideal não é isso. O ideal no sistema eleitoral é que todos participassem. Foi assim que começou a democracia. Lá na Grécia Antiga, tudo começou assim. Agora, o Brasil é seguramente um país complicado. Por natureza, a gente tem que reconhecer isso. Agora, não pode ser esse radicalismo que nós estamos vivendo. Isso me animou também a voltar a participar da vida pública, porque o radicalismo é muito ruim. Essa que nós estamos vendo aí, é um xingando o outro, xinga de ladrão, xinga disso, xinga daquilo, não tem jeito. Um fala que o outro está mentindo, o outro fala que o outro está mentindo. No fundo, os dois têm razão. A que ponto, ou em qual ponto, na opinião do senhor, se perdeu a visão política de fato e virou esse radicalismo? A gente tinha, de uma forma diferente hoje do que é o PL aqui da extrema-direita com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o PT do Lula, mas a gente via essa disputa entre o PSDB e o PT, uma disputa histórica. Sim. Mas não com tanto radicalismo, na opinião do senhor? Exatamente. A oposição que o PSDB fez ao PT foi uma oposição europeia, digamos assim. Foi uma oposição
sensata. Agora, a oposição que o PT fez e a oposição que o PL do Bolsonaro faz hoje é uma oposição que não quer saber de nada, ele quer ser contra. Se há governo, eu sou contra, né? Que é uma máxima antiga aí. Ou seja, não é também tão novo assim. Nós tivemos um movimento de 2013 que foi um movimento assim contra tudo, né? O motivo básico era aumento de passagem de ônibus. Daí a pouco virou black bloc, quebra-quebra, aquela confusão. A classe média descobriu que podia e devia participar, né? Mas não desse jeito. Eu passei agora em frente lá na Raja Gabag, né? Quer dizer, você também ficar pedindo intervenção militar é uma coisa complicada. Você desconfiar da urna eletrônica no nível que a desconfiança brasileira existe, falta de informação. As pessoas falam ainda hoje, repetindo o que o presidente Bolsonaro disse, de que a urna eletrônica só existe no Brasil e no Butão. Que desconhecimento danado. São 41 países que usam urna eletrônica. É um orgulho do Brasil ter uma urna como essa. Ela não é perfeita, é claro que não é perfeita, mas é muito melhor do que o sistema anterior que nós tínhamos. E ela é todo ano aprimorada. Agora, por outro lado, o PT também está voltando com um punhado de figurinhas carimbadas, pessoas que já não deram certo, eles voltam a insistir com a mesma tática, com a mesma regra. Quanta bobagem o Lula, infelizmente, tem falado nessas viagens internacionais. É bom ele viajar, mas não falando bobagem, ficar defendendo, falando que a Venezuela não tem ditadura, pelo amor de Deus, né? Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, governador, a respeito da política partidária. O senhor falou na quantidade de partidos e nessa dificuldade, tendo estado na Câmara por muito tempo, de ver como é que é uma reunião para se definir do colégio de líderes o que vai ser pauta, por exemplo. O partido do senhor tem algum tempo e iniciou discussões com Podemos, com Cidadania, até com o MDB, com vistas a uma possibilidade de fusão partidária. O senhor acha que esse é um caminho para o PSDB necessário para o partido? É um caminho necessário. O PSDB tem que estar aberto dentro dessa pluralidade partidária a que me referi. Nós temos que reconhecer, essa é a realidade. Não é o ideal. O PSDB tem um programa. O PSDB defende o parlamentarismo, está lá na fundação do PSDB. Essa é uma coisa complicada também. Os partidos atuais têm programa? Mas os programas são todos sempre iguais? Não são sempre iguais. É evidente que alguns temas são iguais, né? Mas o PSDB defende o parlamentarismo, defende a prioridade para a educação, a questão da saúde, e não defende de falar, não. Já praticou isso, já fez. Aqui em Minas mesmo, tanto no meu governo, quanto no governo do Aécio, depois da Anastasia, a educação e a saúde tiveram prioridade efetiva. Então nós temos que mostrar, tem uma história. O PSDB tem ainda em Minas hoje o maior número de prefeituras. O PSDB diminuiu o número de deputados, mas vários outros tucanos estão em outros partidos. E estão em outro partido, às vezes, por uma questão só eleitoral mesmo, das falhas do nosso sistema. O Podemos é um possível aliado. Nós temos uma federação com cidadania, a lei de cláusula de barreira, ela já está começando a dar resultados e vai dar resultados maiores. Mas tudo isso leva tempo. Aí deixa eu lhe estender uma segunda pergunta relacionada a prefeitos. O PSDB, na figura do presidente Paulo Abiac e o senhor, tem metas específicas do que o PSDB quer fazer? Há partidos que estão fazendo um movimento de tentar trazer prefeitos que já estão em outras legendas, mas que encontram uma afinidade ideológica e tentar trazer. O Partido Novo tem feito isso recentemente. O PSDB quer o quê? Novos prefeitos, lançar mais candidaturas, buscar prefeitos com quem tenha já afinidade para tentar filiá-los. Tem uma ideia do que o partido quer para essas eleições de 2024, governador? Sim, nós queremos expandir, mas queremos expandir com qualidade. Não interessa para o PSDB qualquer um, não. Eu acho que isso aí é uma diferenciação. Nós somos um partido social-democrata. É um partido que entende que às vezes é importante ter governos fortes, sim. E às vezes o governo é desnecessário. Tem muitas situações que a gente vê. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, de programa de governo mesmo. A questão das estradas. Quer dizer, eu sou a favor da privatização. Foi muito bom a privatização nas telecomunicações. Na área de mineração, a Vale do Rio Doce cresceu.
Agora, nas estradas, especialmente em Minas Gerais, é um fracasso, vamos ser mais duro assim. Quer dizer, o processo de concessão de rodovias, privatização aqui, as estradas federais que cortam Minas, elas não tiveram duplicação, elas continuam do mesmo jeito, um congestionamento enorme, uma quantidade de acidentes toda hora. Isso é o quê? Isso é programa. É você entender que nessa hora é possível ou necessário o governo entrar também com a parte do dinheiro que seja para acelerar a infraestrutura. Nós temos aqui o exemplo do Rodoanel. O Rodoanel, ele começou o estudo ainda com Alberto Pinto Coelho como governador de Minas, foi quem lançou a ideia inicial. Passaram-se 4 anos depois do governo do PT, do Pimentel, mais 4 anos agora do Zema, e agora tem um projeto. Só que o projeto não é aceito pelas 2 principais cidades que são cortadas, que é Contagem e Betim. O prefeito Vitório Medioli, eu estive com ele pessoalmente, ele me mostrou, chamou os especialistas para me mostrar que você tem 120, me parece, ruas que vão ser cortadas pelo Rodoanel. Uai, como é que vai fazer 120 túneis, passarelas para poder passar? Porque um Rodoanel tem que ser de alta velocidade. Aí foi feita uma licitação, mas ninguém acredita que essa licitação vá para frente, porque é pela própria empresa, pelas dificuldades que tem. Então é preciso que o governo entre com um pedaço. E onde for possível, como foi nas telecomunicações, que exigiam grande investimento, tudo bem, deixa a iniciativa privada entrar. Então esse é o ponto. O PSDB tem um programa, pretende se reorganizar. Nessa reorganização vale juntar com outros partidos, sim, mas sem perder a sua alma, que é de um partido de centro. É um partido que governou bem na maioria dos lugares quando teve o governo, governa bem hoje Pernambuco, governa bem o Rio Grande do Sul. Ele tem algumas facetas de esquerda, outras de direita, que é outra coisa que voltou assim, muito, usar um termo aí, demodê, muito fora de moda, essa coisa que voltou no Brasil de esquerda-direita. Olha, não existe isso só não. Existem outros pensamentos, outras ideologias válidas. Então, o meu governo, eu tinha gente de direita e de esquerda dentro de um governo só, se for classificar assim. O grande ex-secretário, ministro Alisson Paulinelli, sempre foi um homem mais conservador, poderia se chamar de direita. E ele convivia dentro do governo comigo com pessoas que tinham uma característica mais de esquerda, o João Batista Marisguia, o próprio Amilcar Martins. Olha, isso é possível e é necessário nós termos essa visão. Agora, o senhor falou sobre a privatização e concessão das estradas. E do ponto de vista, quando a gente fala sobre a CEMIG, por exemplo, que tem sido criticado pelo governo, a CODEMIG também, que é um projeto do governo do estado para privatização? Olha, apesar deles dizerem que eu tinha privatizado a CEMIG, a realidade mostrou que ela não foi privatizada, foi discutir isso até hoje, né? Mas o problema todo está em que o governador fala mal daquele objeto que ele quer vender. Se você quer vender um apartamento, você não vai falar que aquele apartamento está esburacado, está ruim, tá, não sei isso. Então aí eu acho que ele se equivoca, para usar o termo, porque se é para vender, você tem que valorizar antes para conseguir um objetivo maior. No caso da CODEMIG, ou CODENGE, que já mudou de nome várias vezes, antes era Metamig, Hidrominas e tal, ela tem realmente uma fonte de renda fantástica. Eu estive lá em Araxá outro dia, o grande hotel de Araxá está muito bonito, e você vê que esse nióbio dá R$1 bilhão líquido para o governo de Minas todo ano. Então nós vamos vender isso. Por que vender essa lavra? O governo não trabalha lá, é um contrato com a CBMM, que é quem explora. Se fosse, mas o governo não tem que tratar de minério. Tá certo. Mas ele, nesse caso, não está tratando. Ele só está com uma participação que é usada. Então, eu acho que pode, não sou contra a privatização, não, mas tem que ter uma visão de valorizar o que está se vendendo. O senhor considera que, neste caso, é possível dizer, e o PSDB já sofreu um pouco com essa mesma peste, de ser o partido privatista do país,
O governo Zema hoje pode ser chamado ou levado a essa mesma peste do governo privatista em Minas Gerais? Ainda não, porque não privatizou nada praticamente, né? Então eu acho que ainda não. Mas se ele privatizar bem, não vejo problema. Agora, 8h53, nós estamos conversando com o ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É aquele momento, governador, que a gente faz perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Perfeito, vamos lá. Vamos a elas. Candidatura de Eduardo Azeredo a algum cargo, no executivo ou no legislativo, é possível? Não está no meu radar, como está na moda falar. João Leite, candidato em PH, é um nome de consenso? É um grande nome, João Leite é um homem sereno e cada eleição é de um jeito. Uma eleição você tem um nome novo prevalecendo, outra eleição é um nome midiático. João Leite é um homem já muito balizado, é um homem experiente. As alianças do PSDB para o futuro podem ser mais à direita ou também mais à esquerda? Eu acho que pode ser tanto a direita como a esquerda. Eu sou um tucano? Sou tucano mesmo. Eu acho que a serenidade está em reconhecer valores nos dois lados. A absolvição de Aécio Neves pela Justiça na última semana. Foi muito importante e traz exatamente a nossa meditação o excesso que acontece nas denúncias. Eu sempre falei sobre isso. Eu mesmo fui vítima de um denuncismo com relação ao financiamento eleitoral, com o qual eu não tinha nenhuma responsabilidade. Então, veja bem, esse excesso de denúncias, esse excesso de, eu diria até de ciúme mesmo, acaba nivelando todo mundo. E aí os verdadeiros corruptos passam em branco. O PSDB foi parte importante do governo Zema no primeiro mandato. Pode voltar a ter algum tipo de aliança novamente? Pode. O governador Zema outro dia disse que estava aprendendo a fazer política, na posse lá do Gustavo Valadares, que é um tucano de nascença, né? Então pode sim. Agora o governador tem que acelerar um pouquinho. Eu acho que ele é um homem bem intencionado, ele é uma pessoa correta, honesta, mas ele é meio devagar. Nós conversamos com o ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo, do PSDB, atual presidente do Instituto Teotônio Vilela. Obrigada, viu, pela entrevista. Volte aqui mais vezes para bater um papo com a gente. Tá ótimo, muito obrigado. Os temas são muito variados e a política é isso mesmo, ela é complicada. E as redes sociais precisam se aprofundar. Não podem ser superficiais. A gente nunca tem espaço exatamente suficiente para tratar de tantas coisas que passam pela política, né, governador? Isso. Nunca. Muito obrigado, então, viu? Obrigado pela presença aqui conosco. Ótimo, obrigado. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.